Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Nós, mais uma vez aqui, mais uma semana, trabalhando nossas videoaulas, né? Para quem está assistindo, obviamente, né? Que eu sei que é uma minoria, mas enfim, a gente vai fazendo o nosso, né? A gente faz o possível, certo? E a gente vai aprendendo o que for possível também, à medida que a gente vai avançando nessa pandemia que parece que não tem fim, né? Mas vai ter fim. Logo, logo, logo a gente está de volta na sala de aula. Logo, logo a gente está fazendo nossas atividades novamente, pessoalmente, né? Sem mais delongas, então, aula para os nonos anos. Eu queria complementar uma informação da aula passada, né? Que eu estava falando sobre Primeira Guerra Mundial. Vocês vão lembrar bem. Teve um pedacinho de informação que eu deixei de comentar com vocês quando eu estava fazendo a narrativa da Primeira Guerra. E eu acabei não falando sobre isso, né? Eu acabei não comentando esse ponto aí da Primeira Guerra Mundial, que é extremamente importante, tá? Que ponto é esse? Na verdade, é justamente a forma que a Primeira Guerra Mundial ela foi travada, né? Porque eu falei um pouquinho dos armamentos, né? Tinha, tinha muito pouco armamento de grande destruição, como por exemplo a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial os tanques Panzer e as bombas atômicas. Isso não existia na Primeira Guerra Mundial. Também não tinha caça, pelo menos não tinha. O avião não foi usado em grande quantidade na Primeira Guerra Mundial, né? O avião foi muito usado, mas só para reconhecimento de território. Na segunda não, foi para bombardear, na segunda foi para, enfim, foi com uso violento de fato que o avião acabou sendo usado, com caças e tudo mais, né, para atacar bombas como a própria bomba atômica. É, então eu falei um pouquinho sobre isso, né, também falei um pouquinho sobre como os animais eram usados na Primeira Guerra Mundial e tinha muito uso de animal ainda na Primeira Guerra, né. Cavalos, tinha, ainda, por incrível que pareça, tinha um exército que não estavam, que ainda estavam montados a cavalo, né, que ainda iam para a guerra montados a cavalo, pouquíssimo já, porque o cavalo já estava começando a ser usado cada vez mais para carregar coisas, né. Até citei o filme O Cavalo de Guerra para vocês, que é um filme muito bom que fala sobre isso, é excepcional para a gente entender, é, não só entender a Primeira Guerra Mundial, sem dúvida, mas mais do que isso, entender o papel do animal, né, durante a guerra, enfim. Mas eu queria só falar dois outros pontos sobre a Primeira Guerra Mundial. Nossa videoaula hoje não é sobre isso necessariamente, né? Mas duas coisas que eu acabei não citando, não comentando sobre essa grande guerra. A primeira dessas coisas é que foi uma guerra muito monótona. Nossa, mas como uma guerra pode ser monótona? Explico melhor. Ela foi uma guerra muito parada, vamos dizer assim, muito lenta, certo? Ela foi uma guerra em que você tinha batalhas, você tinha conflitos que duravam meses, às vezes até anos, por pedaços de terra muito pequenos, muito curtos, né? Então você tinha um conflito, um enfrentamento que na verdade às vezes no final das contas era praticamente nulo, né? Pelo tanto de terra que você tinha conquistado, pelo território pequeniníssimo que você acabava ganhando ao seu encerramento. Então a gente tem que começar a entender um pouquinho a Primeira Guerra Mundial dessa forma. Enquanto a Segunda Guerra Mundial ela é entendida pelo sentido da complexidade, da rapidez, da velocidade do exército alemão e não sei o que, né, que conquistava países inteiros em tempo de 2 semanas. A Primeira Guerra Mundial ela vai no sistema todo oposto. Foi uma guerra lenta, foi uma guerra devagar, que você tinha conflitos que duravam meses e meses e meses para conquistar um pedaço de terra pequenininho, né, um pedaço de terra muito curto, certo? Então essa é uma característica muito importante da Primeira Guerra Mundial. Combates que eram por muito pouca coisa no final das contas, tá? Por territórios muito pequenos, né? Que eram, né, no grande entendimento da coisa, né? Acabavam sendo guerras, não vou dizer inúteis, né? Mas combates aí que no final das contas não chegaram a ter grande importância. Inclusive muitos combates é,
supérfluos, vamos colocar dessa forma, na Primeira Guerra Mundial acabaram acontecendo, tá? Nesse sentido. E por que que ela tinha um sistema tão devagar? Porque a Primeira Guerra Mundial ela introduz, né, na verdade não era necessariamente uma novidade para o período o uso dessa estratégia, mas ela foi conhecida como Guerra de Trincheiras. Acho que trincheiras todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, né? As trincheiras são aqueles grandes buracos que são feitos na terra, né? Em que, na verdade, era muito mais do que um buraco. Às vezes podia ser só um buraco mesmo, às vezes podiam ser túneis gigantescos embaixo da terra, né? Em que você ficava com o seu exército literalmente para segurar o seu território, né? E aí você colocava arames farpados na frente, sacos de areia para amortecer os tiros caso eles viessem na sua direção, né? E claro, quando você está embaixo da terra, você não vai ser acertado de forma nenhuma, né? Pelo exército inimigo. O objetivo disso era segurar o território, porque se um exército inimigo vem para tentar conquistar a sua trincheira, era extremamente difícil. A menos que você conseguisse acertar uma granada dentro da trincheira, que também, obviamente, você precisaria de um belo talento, de uma bela mira para isso acontecer, né? Ou um gás de mostarda, que também foi uma coisa muito usada na Primeira Guerra Mundial, esses gases é, venenosos aí que faziam efeitos horríveis na pele, deixavam, na verdade, vários danos aí futuros para a pessoa, né? Efeitos colaterais e coisas do tipo. Então a trincheira, ela, pelo menos se caso isso não acontecesse, você estava seguro dentro dela. E até quando você ficava na trincheira? Na verdade, a gente teve combates em que duas trincheiras foram cavadas e um exército na frente do outro, literalmente, durante meses e meses, né? Então, uma trincheira aqui, outra aqui, e os exércitos parados dentro dela, escondidos, né? Esperando até o reforço chegar em alguns casos, né? Então, o reforço do exército aliado vai chegar e aí sim eles vão, de fato, ir para o combate ou tentar tomar a trincheira do outro e coisas do tipo, né? Por isso que a Primeira Guerra Mundial também teve esse sistema de uma guerra travada, né? Uma guerra lenta, que nem eu comentei com vocês, né? Então se esperava o exército aliado chegar por muito tempo dentro da trincheira e coisas do tipo, né? E a vida dentro da trincheira, em muitos casos, era um terror, né? Você comia o que sobrava ali, certo? Às vezes animais, às vezes ratos, inclusive, terra, minhocas em muitos casos, né? Porque acabava o alimento lá dentro, você vai comer o que sobrava, né? Então, cachorros, ratos, não tô nem brincando, hein, gente? O que tava ali na trincheira, né? Porque você vai ficar meses e meses ali, né? Imagina um exército gigante lá. E precisa se alimentar. E vai se alimentar como? O que tiver ali, tá? O que tiver às mãos. Você precisa esperar seus aliados chegarem, né? O exército aliado chegar, né? Você não pode abandonar a sua trincheira, você não pode ir para um ataque suicida, você vai morrer. Então come o que tiver lá às mãos, certo? E aí depois chegou o exército, você vai lá e ataca. Né? Então, foram dois fatores aí que eu esqueci de comentar na aula anterior sobre Primeira Guerra Mundial. Essa aula não é especificamente sobre Primeira Guerra Mundial, é muito mais sobre Rússia, né? Então vamos entrar agora no recheio aí dessa nossa aula aí, que é a Revolução Russa, especificamente falando. Como eu comentei com vocês, em 1917, no meio na verdade não bem no meio, mas pro final da Primeira Guerra Mundial, a Rússia abre mão, né? Ela abandona a Primeira Guerra Mundial, ela faz a paz com a Tríplice Aliança, com a Alemanha, especificamente, na verdade, e cai fora, tá? Cai fora para resolver problemas internos muito graves pelos quais a Rússia vinha passando, né? O texto da aula passada, o texto da semana retrasada, mas da aula passada, né, que fala sobre já um desses problemas, né, que muita gente acredita como o embrião da Revolução Russa, lá em 1905. A Revolução Russa começa de fato em 1917, justamente o mesmo ano em que a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial, mas muita gente fala que o embrião, o começo dessa história toda, está no Domingo Sangrento, que foi o tema da aula anterior, do texto da aula anterior, né? Agora, na verdade, os problemas da Rússia, eles são muito anteriores até 1905, né? A Rússia, ela passava por problemas graves históricos, né? E quais são os problemas históricos graves da Rússia?
São vários, gente. Normalmente, quando eu passo essa aula em sala de aula, que é muito melhor, já, né? Infelizmente, a gente tem esse problema aqui, não dá para comparar uma videoaula, não dá para comparar uma pessoa falando com vocês com uma sala de aula, tá? Por isso que eu sempre falo que assistir vídeos de youtubers falando sobre esse tipo de coisa e coisas assim, ou até mesmo a minha videoaula, não tem comparação nenhuma com a sala de aula. Vocês vão, eu imagino que vocês vão notar isso cada vez mais, ou já vem notando isso ao longo desse ano, né? Como nada substitui a sala de aula, tá, gente? O que se pega na internet é complemento, e é um complemento bem vagabundo. E eu vou falar com essas palavras muito claras. Ruim, certo? Que não chegam aos pés do que quanto a gente pode trazer para vocês com elementos, com conversas, com olho no olho de sala de aula, que é muito diferente, muito melhor, muito mais enriquecedor, dá pra gente usar muito mais coisas, certo? E dá para deixar claro com vocês, a gente vai construindo aí o pensamento junto, né? Mas como a gente não está nesse momento, infelizmente, né? Vamos na nossa videoaula mesmo, vou tentar explicar para vocês pouquinho em pouquinho os problemas que a Rússia enfrentava historicamente falando, né? Ao longo de muitos e muitos anos, mesmo antes de 1917 ou mesmo antes de 1905, que foi o Domingo Sangrento, né? Que eu vou explicar também um pouquinho nessa videoaula que foi. Tá? O primeiro grande problema da Rússia, né, gente, é o tamanho da Rússia. Se a gente olhar no mapa, né, se você parar o vídeo agora e procurar um mapa mundi e olhar a extensão da Rússia, né, o tamanho da Rússia, a Rússia é gigantesca, certo? É o maior país do mundo. E para você conseguir de alguma maneira, né, se você conseguir administrar aquele território gigantesco, né, é muito difícil, é muito complicado. E isso foi sempre, e até hoje, na verdade, é um grande problema que a Rússia não resolveu 100%, tá? A gente tem um problema muito grave que já existia a partir desse momento com a Rússia, em sua grande extensão, também pelo fato de que existiam culturas diferentes em partes diferentes da Rússia. Obviamente, né? Até no Brasil, que é um país enorme também, mas nem tão grande quanto a Rússia, a gente vê isso, né? O brasileiro do Sul é diferente do brasileiro do Nordeste, muito diferente do brasileiro do Nordeste, certo? E na Rússia, aí você pega o tamanho da Rússia e pensa se de uma ponta da Rússia e da outra ponta da Rússia, aqueles caras são iguais. Claro que não, né? As culturas devem ser absurdamente diferentes, os pensamentos, até muito mais coisas, por exemplo, do que acontece no Brasil, em que as diferenças elas acabam aparecendo mais na fala, né, no sotaque, muitas vezes, na cultura, na alimentação e coisas do tipo, né? E lá deve ser um negócio muito mais chocante, deve chegar a outros níveis, deve chegar a outras áreas aí de debate, certo? Então a gente tem uma Rússia múltipla, e isso sempre foi um problema muito grave para a Rússia, né? Fazer com que todos se sintam russos, na verdade, nessa situação, certo? Eles têm culturas diferentes, eles são pessoas praticamente diferentes, né? O russo de um lado, o russo do outro, certo? Então você tem o primeiro problema, que é a extensão gigantesca, que vai causar uma multiplicidade, ou seja, várias identidades dentro do mesmo país. Você tem vários russos diferentes dentro da Rússia, né? Esse é um problema que a Rússia nunca, na verdade, conseguiu resolver. Tentou durante muito tempo, mas lá na história quase praticamente não houve nenhum tipo de resposta para isso. Até hoje ainda acabam tendo alguns problemas com relação a isso, né? Tem vários pedacinhos da Rússia que tentam se separar da própria Rússia e construir países, repúblicas independentes, certo? Até hoje isso existe, né, na história do povo russo, né, identidades muito diversas ali dentro daquele país. Então o primeiro problema, o primeiro ponto a ser levantado é esse, né, de problema histórico da Rússia, tá? A diversidade de identidades dentro do país. O segundo grande problema, esse acabou sendo mais ou menos resolvido ao longo do tempo, com a Revolução e etc. Tal, é que, na verdade, nem todo o território da Rússia, né, ele é aproveitável, ou pelo menos naquela época não era, certo? Na Revolução Russa vão fazer um uso muito importante desse território que antes não era usado, ainda que não tenha sido um uso muito benéfico, né? Ou pelo menos benévolo, melhor dizendo.
que é justamente que no centro da Rússia você tem uma região chamada Sibéria, que na verdade é um deserto de gelo, né? Não tem absolutamente, ou pelo menos não tinha absolutamente nenhum tipo de pessoa que conseguia morar naquela região, ou qualquer atividade conseguiria ser desenvolvida ali. Então, durante muito tempo, a Sibéria foi um problema para a Rússia, né? O que se fazer com essa grande porção de terra em que não tem produção nenhuma, em que não tem absolutamente nada para se desenvolver, para se fazer ali naquele lugar, né? Como resolver isso? Como fazer para se aproveitar a Sibéria de alguma maneira, para se fazer algum uso daquela região, seja lá o que for, tá? Então, grande problema número 2, a questão da Sibéria, certo? Terceiro grande problema, durante muito tempo, a Rússia ela tinha um atraso tecnológico muito grave, né? Tanto que, como eu comentei na aula passada, eles chegam na Primeira Guerra Mundial ainda com elementos estratégicos ou de guerra muito rudimentares, muito velhos. Né? Então, usavam cavalos, por exemplo, ainda, certo? Eles não tinham muitos armamentos avançados, né? Eles não tinham grandes coisas, eles usavam muitos destacamentos do exército russo, usava baioneta ainda. Certo? Baioneta é aquela espingarda que tem uma faca na ponta, né? Então tinha destacamento russo que ainda acabava usando isso, né? Portanto, você tem um exército extremamente ineficaz e pouquíssimo avançado, né? Então você tem um problema de avanço tecnológico muito grave na Rússia. O país era pouquíssimo industrializado, certo? 1%, ou menos até em algumas regiões do país. Você não tinha um desenvolvimento tecnológico industrial ainda, né? Mas mais do que isso, em muitas regiões da Rússia, na verdade, por lei na Rússia inteira, se vigorava direitos sociais muito atrasados, inclusive medievais. O exemplo disso é que na Rússia ainda se perduravam direitos feudais, tá? Enquanto dizer que existia feudalismo na Rússia não seria a melhor palavra, não tinha feudalismo na Rússia, mas tinham direitos feudais, tá? Que na verdade praticamente configuram a mesma coisa, né? Os nobres tinham direitos sobre servos, né? Olha que coisa absurda. Os direitos sobre terra isso a gente está falando em 1916, 1917, século XX, tá, gente? No século XX, na Rússia, você tinha direitos feudais que ainda existiam. Olha só, uma questão muito grave de atraso social, uma questão muito grave de atraso na economia, basicamente, também na Rússia. Né? Então, um país que ainda vivia da terra, certo? Porque não tinha muitas indústrias, né? Como eu acabei de comentar, que ainda os nobres desse país faziam uso dos direitos feudais, certo? Então, você tem um país aí que, se não é feudalizado, né, porque feudalismo é um negócio da Idade Média, você tem um país ainda que perduram-se esses direitos, perduram-se coisas que há 400 anos antes já foram extinguidos na maior parte da Europa, tá? Que a França, que foi um dos países mais atrasados, acabou com isso na Revolução Francesa, em 1700 e tanto, 1700 e tanto. A Rússia demorou 200 anos a mais para começar a resolver esses problemas, né? Então você tem um problema seríssimo na Rússia, que é o problema das relações feudais que ainda existem no país, tá? Então para deixar muito claro, não estou querendo dizer que tinha feudalismo, tá? Embora ainda se dependia muito da terra na Rússia naquele período, mas os direitos feudais perduravam, né? Os direitos do nobre sobre a terra, sobre o trabalhador, como existiam na Idade Média, ainda existiam na Rússia, tá? O sistema, vamos dizer assim, como um todo não existia, mas pedaços desse sistema, né, eles existiam sim. Então, uma coisa muito grave para ser considerada. Vamos para a próxima. Você tinha uma grande influência da religião nas decisões políticas da Rússia naquela época. A Rússia é um grande país ortodoxo, tá, gente? Católico ortodoxo, que a gente fala, né? O cristão ortodoxo, seja como for. Talvez vocês lembram disso, talvez não, mas aconteceu uma grande quebra na religião cristã católica na Idade Média, tá? Em que houve o aparecimento de duas religiões católicas, a católica apostólica romana, que é a mais conhecida no Brasil, que todo mundo sabe como é que funciona, e a cristã ortodoxa, tá? Que é parecida, mas não é a mesma coisa.
né? E onde que mais se tem seguidores dessa religião? Na Rússia, na Turquia, na Grécia, tá? Então, por isso que é muito pouco ouvido, muito pouco comentado, muito pouco falado no Brasil sobre a religião ortodoxa, né? Inclusive no texto dessa semana, nas atividades dessa semana, tem uma pesquisa sobre religião ortodoxa que eu coloquei para vocês fazerem, tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais do que é isso, né? O que é essa religião ortodoxa aí que eu tô falando. O fato é, existia uma grande influência da religião, né? Dos grandes padres, dos grandes, vamos dizer assim, líderes da religião ortodoxa no, na administração da Rússia, né? Nos grandes, na política geral da Rússia. Né? E que política que era essa? Certo? A política russa, ela beirava e se aproximava de um absolutismo. Né? E pode ser estranho, né, a gente falar de absolutismo no século XX, mas de fato era isso que estava acontecendo. Né? O Tsar, tá? E é esse o termo, chama Tsar. Se escreve Cesar, né? Acho que eu falei sobre isso na semana passada, mas se lê Tsar, tá? O Czar era praticamente como se fosse um rei absoluto, ele tinha praticamente poder total em suas mãos, certo? Para fazer basicamente o que ele queria, né? O que queria e não queria, certo? Então esse grande poder nas mãos do Tsar Nicolau, que era o Tsar da época que a Revolução Russa começa, isso obviamente que irritava as pessoas, principalmente, né? Na verdade, vai piorar toda a situação depois do Domingo Sangrento em 1905. Tá? E eu já vou falar sobre esse problema. Então você tinha uma grande influência da religião na questão política, certo? Você tinha um czar absolutista, né, que tomava todas as decisões, que fazia tudo da sua forma e de uma forma extremamente tirânica em muitos momentos. E você tem um exemplo dessas decisões tirânicas, embora muita gente queira discordar sobre isso e tem muita coisa para se pensar e se falar e se descobrir, muita gente que defende, eu não defendo, sobre o que aconteceu no Domingo Sangrento de 1905. Se o Tsar Nicolau deu as ordens, se ele não deu as ordens, o que ele faria de fato, se ele faria diferente. O fato é que o Domingo Sangrento aconteceu, o ponto acabou, a responsabilidade era dele porque ele era o administrador do país naquele momento. Fim de papo. O que foi o Domingo Sangrento? Vocês devem ter lido, né? Ou espero que devem ter lido e lembrar da semana retrasada em que eu comentei sobre um momento em que houve uma petição dos trabalhadores, dos operários, para o Tsar Nicolau, querendo melhorias de trabalho, querendo situações melhores ali de salários, né, de menos horas trabalhadas e por aí vai. Os patrões não deram nenhum tipo de ajuda para eles tentaram fazer greve, falaram que a greve era ilegal, então eles foram pedir para o Tsar, certo? Fizeram uma lista de pedidos a esse Tsar, né? Fizeram uma lista de coisas que os operários queriam, né? Uma petição, então, pedidos, e foram caminhando pro Palácio de Inverno, e uma das moradas do Tsar Nicolau, esperando que ele lesse o documento, que ele atendesse os pedidos, enfim. O fato é, à medida que a massa se aproximou do palácio, né, simplesmente os guardas acabaram abrindo fogo contra os operários, né, uma massa que estava organizada, que não ameaçava em momento nenhum a invasão do palácio, simplesmente queria buscar uma solução para a questão toda, acabou sendo fuzilado naquele momento, tá? E isso nunca foi esquecido, tá? Esse foi um grande embrião para a revolução que acaba acontecendo em 1917, como que o Tsar Nicolau respondeu aos seus súditos quando ele foi chamado por sua população, né? Ah, mas ele não estava lá, a decisão não partiu dele, não importa. Não importa o efeito e o que aconteceu naquele dia e como tudo vai progredir a partir desse ponto. O Domingo Sangrento foi uma marca péssima na história da Rússia e que vai levar à Revolução de 1917, tá? Ou uma das coisas que vai levar à Revolução de 1917, certo?
Existem outros fatores aí que a gente pode citar também, mas os principais aí, os grandes problemas, né, que levam a Rússia a uma revolução em 1917, que levam a Rússia a um basta, a um chega em 1917, são esses, tá? Ou todos esses aí, né? A gota d'água, né, o fim de papo, vamos dizer assim, um gatilho para a revolução acontecer, foi a humilhação na Primeira Guerra Mundial, certo? Então tudo isso vinha já como problema. Eu até comentei com vocês como muitos desses problemas ainda perduram até hoje, né? Como muitos desses muitas dessas situações ainda existem até hoje, como a questão de multiplicidade de identidades que existem na Rússia. Mas você tem que ter um gatilho, você tem que ter um momento em que vamos dizer assim, a situação, né, o copo derrama, assim, né, encheu, certo? E é justamente a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia, né, é totalmente humilhada na Primeira Guerra Mundial, e isso mexe com os brios, mexe com os ânimos, mexe com a população em geral, certo? Se a população já estava extremamente irritada durante muito tempo, ela vai se irritar ainda mais com a Rússia se envolvendo numa guerra com tantos problemas internos. Então, quando a Rússia adere à Primeira Guerra Mundial, já com muitos problemas, esse já é um sinal de alerta para os russos que moram ali, né? E para muitas pessoas que estão pensando sobre o assunto, que estão refletindo sobre os problemas da Rússia, sobre a política na Rússia, sobre as decisões do Tsar, sobre 1905, sobre o Domingo Sangrento e uma série de outras coisas. Então, a decisão já de entrar na guerra foi controversa. Piora a situação quando a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial é desastrosa. Ela é tenebrosa, vamos dizer assim, né? Uma humilhação completa. Praticamente perde todos os combates dos quais participa. Tem que fazer a paz de uma forma corrida, perde territórios para a Alemanha, perde muita coisa, tem que pagar indenização. Então, você tem uma situação em que a Rússia acaba abandonando um conflito no momento em que, na verdade, piora tudo, né? Em 1917, vamos resolver os problemas internos, mas a revolução está estourando, tá? Então, já participar da guerra já foi uma péssima decisão. Ter sido humilhado na guerra foi a gota d'água para a revolução acabar explodindo em 1917, a Rússia ter que abandonar a guerra de vez e lidar com seus problemas internos, tentar resolver essa questão toda aí, né? A gente vai começar na próxima videoaula nossa. Começar não, eu vou tentar já, na verdade, dar um grande resumão sobre isso. É muito difícil fazer isso, mas um grande resumão sobre as teorias, porque na verdade o que a Revolução Russa vai trazer é o aparecimento da União Soviética e o socialismo justamente na Rússia. Vou tentar dar um apanhado geral muito, mas muito simples do que aconteceu, de quem são os personagens principais nessa conversa toda, né? Normalmente, sala de aula, são 4 aulas, 8 aulas, vai explodindo, né? Se for fazer tudo com muito cuidado, com exercício e tal, não sei o quê. A gente vai fazer em 30 minutos, tá? Eu vou tentar fazer esse resumo em 30 minutos e um texto, na verdade, para vocês, né? E aí a gente vai falar de figuras muito importantes da história da Rússia, se for possível já na próxima videoaula. Vamos falar do Lenin. O Lenin foi o primeiro grande líder dessa conversa toda, né? Do primeiro momento da Revolução Russa. Vamos falar sobre o que aconteceu com o Tsar Nicolau, certo? O Tsar Nicolau, que era o grande líder político da Rússia naquele momento, que tomou todas as decisões controversas. O que acontece com ele, certo? Naquele momento. Vamos falar dos herdeiros do Lenin, né? O Lenin que vai tomar a Rússia em determinado momento. E quem vão ser os caras que vão ficar no seu lugar, ou quem vão ser os seus aprendizes, vamos colocar assim, né? O Stalin, um nome muito importante aí, muito famoso na história, Trotsky é um outro, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esses personagens todos aí que vão aparecer na nossa história, vamos tentar dar um apanhado geral sobre tudo isso daí que vai acontecer na Rússia a partir daquele momento, tá? No texto da semana vai ter algumas coisas aí para vocês analisarem com relação à Revolução Russa, vai ter algumas coisas para vocês analisarem sobre esses nomes que eu comentei com vocês, Tsar Nicolau, vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho sobre todo o começo dessa história aí da Revolução, tá?
Mas por hoje é isso, tá bom, gente? Então na próxima videoaula a gente volta a comentar sobre a Revolução Russa e aí pra valer como começou e o que aconteceu a partir do momento que o Lenin toma o poder e as coisas começam a mudar, começam a se reerguer e serem transformadas, tá bom? Valeu, gente.